Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Estaremos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre a nossa identidade como igreja, os nossos valores como igreja. E hoje o último valor que nós iremos estudar é a oração. Atos capítulo 4, versículo 23. Atos 4, 23. Todos abriram ou então podem nos acompanhar aqui pela imagem, tá certo? Diz assim, Atos capítulo 4, verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós queremos pedir o teu auxílio, a tua graça nesse momento tão importante que lemos a tua palavra e agora iremos refletir e meditar nela para perceber as lições que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a ver o Evangelho como aquilo de mais precioso em nossas vidas e aquilo que pode nos transformar, pode mudar a nossa mente e o nosso coração. Faz isso por meio da tua palavra, Deus. Me usa mesmo na minha fraqueza, mesmo com os meus pecados, mesmo na minha pequenez, ó Deus, que o Senhor seja engrandecido e que o Senhor seja glorificado nessa noite. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer de nós e a obedecer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra em um momento da história da igreja, ainda no início. Os primeiros discípulos de Jesus ali, estando juntos, logo depois que ele ressuscita, passa 40 dias com o povo e depois sobe de novo aos céus. Jesus, antes de subir aos céus, se encontra com eles e dá uma explicação sobre o reino de Deus, ensina a eles sobre muitas coisas e ele diz o seguinte: olha, fiquem juntos, porque vai vir sobre vocês o poder do alto, aquilo que eu tinha prometido, o Espírito Santo. E foi isso que eles fizeram. Eles ficaram reunidos ali. E lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, na festa em que todo ano o povo de todos os lugares do império vinham para se reunir, para festejar, eles receberam o Espírito Santo como prometido. E a partir dali começaram a pregar as maravilhas de Deus nas línguas de cada um daqueles povos que estavam ali. E 3.000 pessoas naquele dia, com a pregação de Pedro, foram batizadas e se converteram. E eles passaram a viver unidos, passaram a viver em comunidade, compartilhando a sua fé, compartilhando aquilo que tinham também para comer, para se sustentar. Ora, veio gente de todos os lugares pensando que ia ficar só para a festa do Pentecostes. E Deus os alcançou e agora eles estavam vivendo juntos ali. A comida provavelmente acabou, a roupa que eles levaram se desgastou e eles foram se virando e compartilhando aquilo em unidade,
para viverem ali, uns cuidando dos outros, uns cooperando com os outros. E lá no final do capítulo 2 a gente vê como essa união era intensa entre os primeiros cristãos. E eles continuaram nessa pegada muito forte de viver em comunidade, mas ao mesmo tempo de espalhar o evangelho. Porque Jesus tinha dito que a missão deles, ao receber o Espírito, seria de ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos demais confins da terra, até os confins da terra. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram ali por Jerusalém. Pedro e João, por exemplo, começaram a pregar, começaram a fazer milagres, sinais, curas. Curaram um aleijado ali, um paralítico que já tinha mais de 40 anos e que era desde o seu nascimento daquele jeito. Curaram na porta do templo. Aquilo foi um alvoroço para todo mundo. E eles começaram a pregar o evangelho, mostrando que aquela cura não tinha vindo deles mesmos, mas tinha vindo do próprio Jesus. E aquilo atraiu sobre eles as primeiras ameaças, os primeiros perigos. Os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, vendo que o povo estava crendo naquela palavra, chegaram para Pedro e João, opa, vamos parar esse negócio aqui. E prenderam Pedro e João e disseram, olha, vocês não vão mais pregar nesse nome. Ameaçaram eles. Disseram como uma ordem mesmo, olha, vocês não podem mais falar nesse nome. E então, Pedro e João, será que deram ouvidos àquelas ameaças? Não. Disseram que o que importava antes era obedecer a Deus e não aos homens. E foi isso que eles fizeram. Continuaram pregando o evangelho. Como aqueles religiosos não puderam pará-los, soltaram eles, vendo que o povo já estava, a multidão já estava muito alegre e empolgada, louvando a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Eles então soltaram Pedro e João, que voltando. Pedro e João tinham sido presos, mas foram soltos, porque não tinha como segurar eles ali. A multidão já estava muito alegre pelo milagre da cura do paralítico e aceitando a palavra de Deus que estava sendo pregada. Quando eles saíram da prisão, eles foram até os seus irmãos, os seus companheiros, os seus amigos, a igreja, e contaram tudo o que tinha acontecido. E é exatamente nesse texto que acabamos de chegar aqui. Eles começaram a contar para os seus irmãos, olha, fomos ameaçados, e o texto diz que eles contaram de modo claro sobre as ameaças dos judeus. Diante disso, diante daquele perigo que Pedro e João, daquela bomba que eles estavam soltando no colo dos irmãos, já pensou? Se eu chegasse aqui para vocês um dia e dissesse, irmãos, eu estava ali pregando na praça, e a guarda municipal chegou me algemando, dizendo que eu não podia falar no nome de Jesus, dizendo que isso estava proibido. E agora eles estão nos ameaçando, ameaçando a nossa família, ameaçando os nossos direitos, para que a gente fique caladinho. E aí, como é que vocês receberiam essa mensagem? Será que vocês receberiam com medo? Será que vocês ficariam congelados e diriam assim, pastor, vamos procurar outro lugar então para pregar? Vamos procurar um lugar menos arriscado. Não vamos nos mostrar tão publicamente. Será que essa seria a nossa reação? Qual foi a reação daquele povo? Ao receber essa bomba no colo, a primeira reação da igreja foi orar. Eles oraram. E eu queria, através da oração desse povo, tirar algumas lições para nós aqui. Lições de um povo que ora, lições de uma comunidade cujo poder vem da oração. E eu queria que a gente se inspirasse um pouco nesse povo aqui, para que, de alguma forma, nós possamos imitá-los e ter o mesmo resultado que eles tiveram. Tendo o evangelho sendo anunciado e multiplicado pela cidade e pelos povos vizinhos. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês era: quem estava orando aqui? Ora, pastor, o senhor já disse. Quem estava orando era a igreja. Exatamente. Quando Pedro e João saíram, eles não foram diretamente, simplesmente nos outros apóstolos, por exemplo. Eles não foram simplesmente nos líderes da igreja. Eles foram na igreja.
Eles foram nos amigos, nos companheiros. Em algumas versões vão dizer irmãos. Na nossa versão NVI diz companheiros. Eles foram na família da fé. E eles disseram, olha, está acontecendo isso. E essa família iniciou a oração. O que é que eu quero dizer com isso? A oração é uma responsabilidade de cada cristão, de cada discípulo de Jesus. A oração é uma arma que Deus tem nos dado para estarmos na dependência dele e para levantarmos o nosso coração para a luta. E não existe essa ideia de que os líderes da igreja são aqueles que têm um poder da oração mais intenso, né? Às vezes o pessoal tem essa mania de achar que o pastor, que o presbítero, são pessoas que têm uma oração mais forte, mais poderosa. Ou até que a irmã do círculo de oração, ou que a líder das mulheres, né? Então, geralmente, você vê pessoas chegando, pastor, ore aqui na cabeça do meu filho, pastor, que ele está doente, ou que ele está passando por um momento de dificuldade. Não é errado você pedir isso, e eu vou orar com o maior prazer. Mas eu quero que você saiba que se você é um discípulo de Jesus, a sua oração também tem o mesmo efeito da oração do pastor. A oração do irmão fulano tem o mesmo efeito. Todo discípulo de Jesus é chamado a orar. E a igreja estava ali, reunida. Estava ali com esse compromisso. Todos pegaram aquilo para si e levantaram as suas vozes diante do nosso Deus. E oraram. A comunidade estava junta na missão e junta também na oração. Essas duas coisas, elas estão intimamente ligadas. Se uma comunidade está servindo, se uma comunidade está em missão, se uma comunidade percebe o propósito superior para o qual ela foi chamada, essa comunidade também, ela está junta em oração. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Eles estavam unidos ali, diante das dificuldades, orando e clamando ao nosso Deus. E nós somos chamados a isso, como discípulos de Jesus. A segunda coisa é, em que ocasião eles estavam orando? Eles estavam orando quando tudo estava às mil maravilhas? Eles estavam orando quando tudo estava dando certo? Não. Eles estavam orando em uma situação de dificuldade. Eles estavam orando quando o perigo estava à porta. Quando a ameaça estava diante deles. Quando os riscos existiam, eles levantaram a voz para orar. Pedro e João tinham sido presos, ameaçados, e agora eles estavam ali, na mesma situação. Qualquer um deles, se pregasse no nome de Jesus, poderia também ter o mesmo fim, ser preso, ser açoitado, ser calado de uma vez por todas, se é que você me entende. No versículo 18, desse mesmo capítulo 4, os religiosos chamaram Pedro e João e disseram, foi assim, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E no versículo 21 diz que depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Então eles não pegaram leve. O perigo era grande. E nessa ocasião, eles levantaram a voz a Deus e clamaram ao Senhor. Diante dos obstáculos à palavra de Deus. Diante das barreiras que se levantavam para que o nome de Jesus não fosse proclamado, a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Orar. E certamente nenhum de nós vive uma vida mar de rosas. As dificuldades estão aí. As dificuldades vêm para cada um de nós. Será que a primeira coisa que temos lembrado é de orar e de falar com o nosso Pai do céu? Será que quando a doença vem, a primeira coisa que nós lembramos é orar e pedir a cura de Deus? Ou será que nós já vamos imediatamente para a farmacinha pegar o remédio? Não é errado a gente se medicar. Mas será que em primeiro lugar a gente está lembrando que Deus em todas as coisas tem o controle da situação? Será que nós estamos lembrando que os obstáculos são feitos por Deus para nos provar? E que Ele, então, é aquele que pode tirá-los, removê-los, ou nos fazer resistir no meio desse obstáculo? Aqueles irmãos perceberam que uma causa maior, a missão que Deus os havia dado,
estava em jogo. E eles então colocaram nas mãos de Deus. O medo poderia paralisá-los. O medo poderia fazê-los buscar outro lugar mais confortável, mas não. Eles continuaram firmes e levaram a causa ao Senhor. Será que no mundo que a gente vive existem obstáculos para que a pregação do Evangelho seja anunciada? Não é como antigamente. Ainda existem, sim, países que você não pode anunciar o nome de Jesus. Países fechados, países islâmicos principalmente, onde é proibido você pregar o Evangelho. E tem lá missionários que estão escondidos e fazendo a coisa na surdina, com risco de morte. Para nós no Brasil, graças a Deus, ainda temos a liberdade de poder pregar abertamente aqui, abrir a garagem da casa e poder falar no nome de Jesus, poder ir numa praça e colocar uma caixa de som e falar no nome de Jesus. Ainda temos essa liberdade. Mas, de alguma forma, existem outros obstáculos no nosso mundo pós-moderno que estão se levantando como barreira para a pregação do Evangelho. Eu posso citar aqui o nosso mundo que já tem vivido uma era pós-cristã, né? Eu falei um pouco disso quando eu expus o livro de Esté. Um mundo que já vive, Cleaver, numa situação em que não crer é o normal, não crer em nada é o normal. Se você crê em alguma coisa, você é o estranho da turma. Então como é que você prega o Evangelho para alguém que diz, não, eu não creio em nada? É difícil, a barreira já começa aí. Como é que você prega num mundo pós-verdade, né? Onde não existe mais uma verdade absoluta. As pessoas dizem, não, isso aqui é a tua verdade, isso ali é a tua, essa é a minha, eu te respeito, tu me respeita, então fica por isso mesmo. É difícil. É difícil. Semana retrasada, eu estava em Fortaleza com a Natália, o vô dela faleceu e nós fomos lá para o velório, família por parte do pai dela toda descrente, pessoas que realmente alheias à fé, mas com algum tipo de religiosidade mística, né, um sincretismo ali que mistura várias coisas. E a gente teve uma oportunidade de falar um pouco do Evangelho no outro dia, né? Não no dia em si do velório. No dia em si do velório deu para abrir algumas conversas e tal, mas no outro dia a gente foi visitar a tia dela e falamos um pouco. E eu falando lá com o primo dela sobre o Evangelho, sobre Jesus, ele entrou lá num tema de ficção, que eu gosto muito, né? De filmes, de livros e tal, e eu puxei, cara, você já parou para pensar que esses filmes e esses livros, eles sempre têm alguns elementos em comum? Por exemplo, esses filmes, eles falam de uma luta contra um mal. Geralmente, os personagens, eles estão lutando para vencer um mal maior. Também, alguns elementos dos filmes trazem a luta pela a vida, né? Não existir mais morte, a busca pela vida eterna, o elixir da vida, a pedra filosofal, né? Você já reparou também que nesses filmes, geralmente, as pessoas estão atrás de ter contato com seres que não são humanos. E aí é verdade, isso mesmo. Bem lembrado aqui, pensando aqui nos filmes de ficção que eu já assisti, sempre tem essa busca do ser humano de ter contato com seres que não são humanos. Só você pensar aí nos filmes da Marvel, né? Tanto de contato que eles têm com seres de outras galáxias, né? De outros mundos, os Skrulls e outros alienígenas do tipo. E aí eu falei, e também tem um elemento interessante. Geralmente nesses filmes eles estão em busca de ultrapassar os limites e as fronteiras do próprio mundo, da Terra. Chegar em outros universos, em outras galáxias. É verdade. E por último, tem um elemento que os personagens parecem que estão sempre em busca de um amor que nunca decepciona e não frustra. Rapaz, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Geralmente as ficções têm esses elementos. Aí eu fui e coloquei. E se eu te disser que cada um desses elementos a gente consegue resolver na pessoa de Jesus Cristo? Que Jesus um dia vai vencer o mal de uma vez por todas? Que Jesus um dia vai derrotar a morte de uma vez por todas? Que Jesus vai nos fazer ter contato com os seres não humanos, os anjos? Que Jesus vai nos fazer ultrapassar os limites da terra, nos dando um novo céu e nova terra? E que Jesus é o amor, que não frustra e não decepciona nunca.
Aí quando eu pensei que ele estava, né, caramba, realmente entendendo, né, ele disse, realmente faz sentido, né? Mas todas as religiões que de alguma forma falam de Jesus vão chegar nesse ponto, né? Aí ele foi e trouxe o relativismo para a história, dizendo, mas no final das contas, tudo chega aí, né? Todas as religiões buscam a Deus, todas as religiões falam de alguma coisa de salvação e tal. Aí eu fiquei assim, meio frustrado, né? Mas orando a Deus, Deus, faz aí a tua obra, né, na vida desse rapaz. Nós temos diversos obstáculos para a pregação do evangelho, mesmo não estando em um país que diretamente persegue ainda, né, fisicamente a nossa vida. Talvez ainda cheguemos em um período em que pastores não vão poder pregar todo tipo de coisa aqui no púlpito, né, com o risco de serem, sei lá, hoje já tem o risco de ser cancelado, mas pode correr um risco de ser preso um dia, né? Que Deus nos livre disso. Qual deve ser a nossa postura como cristãos? Orar. Orar. A comunidade da fé precisa estar junto, orando. Junto. E se aquele povo que tinha aquelas ameaças, mas ao mesmo tempo estavam tão próximos de Jesus, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar e subir aos céus. Estavam tão próximos dos apóstolos, dos milagres, dos sinais. Se eles tinham que orar, quanto mais nós, que já estamos tão distantes daquilo que já aconteceu há muitos e muitos anos. Nós é que precisamos orar mesmo. Nós é que precisamos clamar mesmo. Então, quando Satanás tenta calar a voz de Deus na terra, o que é que a igreja faz? A igreja abre a boca para orar, para proclamar o evangelho. É isso que a igreja faz. Vimos quem estava orando, em que ocasião estavam orando, agora, para quem eles oravam? Para quem eles oravam? Está aí no verso 24. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles estavam orando ao nosso Deus. E o primeiro conteúdo da oração deles era um louvor de exaltação a Deus. Eles estavam declarando quem Deus é, o seu ser, o seu caráter e aquilo que ele fez. Olha que interessante. Muitas vezes as nossas orações se resumem a pedir, pedir e pedir. E a gente não tira um tempo para declarar quem Deus é, para relembrar o evangelho, para exaltar o nome de Deus e aquilo que ele fez. Se a gente for olhar aqui, nessa oração, 5 versículos se dedicam a exaltar o nome de Deus, declarar quem Deus é. E só 2 versículos no final falam do pedido que eles fizeram na oração. Isso diz muito para nós. Isso diz muito. A oração deles engrandece a Deus e os seus feitos quando eles dizem, olha, soberano, Criador, tu que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Quando eles estão declarando a grandeza de Deus, que é o Criador de todas as coisas, eles estão dizendo o seguinte, olha, não há ninguém maior do que o Senhor. E certamente não há ninguém que possa responder às nossas orações como o Senhor. Quando eles engrandecem o nome de Deus, dizendo que Deus tinha feito todas as coisas, é como se eles estivessem dizendo, não há nada impossível para ti. É por isso que nós levamos a nossa oração ao Senhor. Na oração deles, eles também reafirmam o evangelho. Eles olham para as ameaças através da lente da soberania de Deus. E eles falam da palavra de Deus na própria oração. Na oração deles, eles usam o conteúdo da própria palavra de Deus e as suas promessas. Olha o que eles dizem aqui, ó. No verso 25, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí eles citam aqui o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Na própria oração deles, eles lembram das promessas de Deus na palavra. O conteúdo da oração deles é um conteúdo bíblico, que declara quem Deus é e os seus feitos, que relembra das promessas de Deus e da sua palavra, e como eu falei, que olha para a situação pela ótica da soberania de Deus. Porque eles falam no verso 27, olha, realmente Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com esse povo todo para conspirar contra o Filho de Deus, contra o teu santo servo a Jesus, a quem ungiste. Aí no verso 28, olha o que eles dizem, olha a beleza disso. Fizeram
o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles estão olhando para a dificuldade. Eles estão olhando para a conspiração dos povos. Olha, desde Herodes, desde Pôncio Pilatos, quando conspiraram com os gentios, com o povo de Israel, para matar Jesus, aquilo ali já estava no controle de Deus. Aquilo ali já estava decidido de antemão pela vontade de Deus que ia acontecer. Eles são responsáveis por terem feito esse mal a Jesus, são. Mas Deus já estava controlando e planejando tudo aquilo, nada escapou. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor não foi pego desprevenido. O Senhor não viu a morte do teu filho e disse assim: vixe, agora, o que é que eu faço? Por essa eu não esperava. Não, o Senhor já tinha planejado tudo isso. Eles estão olhando agora para as dificuldades e dizendo: até nisso, o Senhor está no controle. Olhando pela ótica da soberania de Deus. Relembrando o evangelho aos corações. Olha, Jesus, a quem tu ungiste e escolheu, ele morreu em nosso lugar. Ele foi morto por eles, por esses homens maus, mas o Senhor fez isso para o nosso benefício. O Senhor fez isso para a nossa bênção e salvação. Olha como eles falavam e pregavam o evangelho ao próprio coração por meio da oração, gente. Experimente. Você começar uma oração no seu quarto, sem começar por pedir. Comece lembrando das maravilhas de Deus. Pastor Isaac, mas Deus precisa ser lembrado disso? Porque a oração é conversar com Deus. Você precisa lembrar a Deus de que Ele é um Deus grande, de que Ele é um Deus que criou todas as coisas, de que Ele é um Deus soberano que está no controle de tudo. Você precisa lembrar a Deus disso? Olha, Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Nós precisamos não só saber, mas nós precisamos confessar. Porque quando a gente abre a nossa boca para orar, falando das maravilhas de Deus, eu tenho certeza que o nosso coração sai mais encorajado e animado. Experimente. Experimente começar a sua oração relembrando o evangelho, aquilo que Jesus fez por ti na cruz. Experimente lembrando das misericórdias de Deus, daquilo que Ele já fez pela tua família. Experimente lembrar disso na tua oração. E experimente expressar gratidão por essas coisas. Só então você vai pedir. Só então, depois disso, você vai pedir alguma coisa. Você vai sair daquela conversa com Deus encorajado, fortificado. Se não sair com lágrimas nos olhos, lembrando daquilo que Jesus fez por ti. Se não sair com um coração ardente e vibrante, por querer fazer mais e servir mais por aquele Deus que entregou o seu próprio Filho por nós. Pastor, eu já sei do evangelho, não precisa disso não, precisa. Nós podemos até saber já os pontos básicos do evangelho, mas o nosso coração é assim, irmãos. Ele precisa estar constantemente sendo lembrado dessas verdades. Ele precisa estar constantemente sendo lembrado do óbvio, das coisas básicas, das verdades fundamentais da palavra de Deus. Que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou também pelos nossos pecados. A gente precisa lembrar e falar isso para o nosso coração, para a nossa alma. Muitas vezes, se você pegar os salmos de Davi, você vai ver Davi fazendo um salmo para quem? Para a sua própria alma. Para ele mesmo. Ele diz: minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma creia no Senhor, confie no Senhor. A gente precisa fazer isso para o nosso coração, para a nossa própria alma. Pregar para nós mesmos, como se estivéssemos pregando na frente do espelho. E a oração também é uma maneira da gente fazer isso. Na oração a gente vai estar pregando para nós mesmos. Na oração a gente vai estar engrandecendo o nome do Senhor e sendo fortificado por Ele, pela sua palavra. Percebem aí, né? Como eles louvavam a Deus. Quanto das nossas orações tem sido louvor a Deus? Quanto das nossas orações tem sido apenas pedidos? Apenas pedidos. Não é errado pedir, eles vão já pedir aqui. Mas quando a balança está desequilibrada e nós só pedimos, não louvamos, não agradecemos, alguma coisa está errada aí no nosso coração. Ou o nosso relacionamento com Deus é baseado em barganha, ou nosso relacionamento com Deus é baseado como se Ele fosse um gênio da lâmpada que está ali para nos servir, porque o gênio da lâmpada é o escravo. O irmão Carlos até um dia desse falou aqui.
O gênio da lâmpada, embora ele fosse alguém com poderes, ele é um escravo. Quem assistiu Aladim aqui sabe, né? Ele era um escravo que estava ali aprisionado. E no último desejo de Aladim, já estou dando spoiler, né? Ele foi livre, foi solto. Ele é um escravo. Então quer dizer que a gente está fazendo de Deus o nosso escravo? O nosso servo? Quando a nossa balança de oração está desequilibrada, é o que parece. Só pedimos. Eles estavam louvando, lembrando o evangelho aos corações, lembrando da palavra de Deus, reafirmando isso no coração deles. Quando a gente prega e quando a gente lembra o evangelho ao nosso próprio coração, por meio das nossas orações, eu posso garantir a você que você não sai da mesma forma, que você não levanta do seu quarto, que você não termina a sua oração da mesma forma. Você sai encorajado. Você sai encorajado. Interessante, né? Eles estavam ali declarando que Deus era soberano e que aquela conspiração, aquelas ameaças, eram ameaças inúteis. É o que eles estão dizendo pelo Salmo 2. Olha, os povos conspiram, se enfurecem, as nações se enfurecem contra o teu ungido de modo vão, inútil. Por quê? Porque a conclusão é, Deus já sabia disso. Deus fez isso. Deus planejou isso. Deus planejou. Então essa conspiração aqui, essas ameaças, não vão nos atingir. É em vão, é inútil. Palavra e oração, irmãos, andam juntos. Quando a gente está cheio da palavra, as nossas orações vão estar cheias da palavra. Quando o nosso coração está recheado da palavra, quando a nossa mente está encharcada pela palavra e pelo evangelho, nós vamos orar e vai transbordar de nós a palavra do evangelho. Transbordar de nós. Se a gente quer orar mais parecido com os cristãos do primeiro século, a gente precisa estar cheio da palavra e do evangelho. Porque senão, como é que eu vou declarar quem Deus é? O que Deus fez? Se eu não conheço, eu não sei quem Deus é, eu não sei o que Deus fez, eu não leio a sua palavra, eu não estou cheio da sua palavra. Como é que eu vou declarar isso? Existe um falso contraste que as pessoas insistem de espiritualidade intensa, uma vida cheia do Espírito. As pessoas querem colocar isso na conta da oração. Se você é alguém que ora muito, você é alguém que está cheio do Espírito. E aí as pessoas colocam a palavra e a teologia, digamos assim, de lado. Mas não preciso de teologia, não preciso de saber doutrinas, de saber da palavra de Deus para ser cheio do Espírito. Basta eu ser alguém de oração. Mas isso é ler do engano. As duas coisas andam juntas. Se eu quero ser alguém cheio do Espírito, eu preciso ser alguém cheio da palavra. Cheio de teologia. Teologia é estudar sobre Deus, é pesquisar, é se aprofundar no caráter de Deus, nos seus feitos, nos seus atributos. Não foi assim que eles declararam que Deus era soberano? Não foi assim que eles declararam que Deus era o Criador? Não foi assim que eles declararam que Deus já estava controlando tudo ali, a situação? Foi porque eles conheciam. Não existe essa divisão, esse extremo. Ah, não, eu só oro, então sou cheio do poder. Ah, não, só a palavra. Não, as duas coisas. Palavra e oração andam juntas. E o que é que eles estavam pedindo? Eu já falei aqui de algumas coisas. Mas o que é que eles estavam pedindo? Está aí no verso 29. Verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. A primeira coisa que eles pediram é: Deus, considera as ameaças. Olha aí para as ameaças deles. Nota aquilo que eles estão fazendo e nos ameaçando. A ideia, irmãos, as ameaças, elas eram ao nome de Jesus. Era a honra de Jesus. As ameaças eram contra a palavra ser anunciada. Então, o que os discípulos estão dizendo é mais ou menos assim: Deus, tá vendo aí, né, Deus? Tá vendo aí que as ameaças não são contra nós, são contra o teu filho.
As ameaças são contra a honra do teu filho. As ameaças são contra a glória do teu filho. Então, Deus, considera essas ameaças. É como se eles estivessem argumentando com Deus, mas argumentando de modo certo, excelente, porque eles estão colocando em jogo aquilo que Deus mais ama, a pessoa do seu filho e a sua glória. E dizendo, Deus, eles estão ameaçando isso. O que é que o Senhor vai fazer por nós? É tipo isso que eles estão fazendo. Eles não estão se colocando no centro. Não estão dizendo, Deus está vendo a nossa vida, Deus. Está em perigo, Senhor. Por favor, Senhor, nos livra desse perigo. Não é errado a gente pedir para Deus nos livrar do perigo, né? Talvez todo dia de manhã a gente ore a Deus, Senhor, nos livra do mal, nos livra de acidente, nos livra, né? Mas olha aí. Parece que aqueles irmãos ali do primeiro século, parece que a vida deles estava em outro nível. Em que sentido? Eles não consideravam a vida deles tão importante assim, quanto nós consideramos. E ao todo tempo queremos preservar a nossa vida. A todo tempo queremos estar no conforto. Para eles parece que a vida deles não era tão importante. O que é mais importante era o nome de Jesus. O mais importante era a glória de Deus. Então eles estão argumentando, o Senhor considera essas ameaças porque não são contra nós. São contra o teu filho. E eles não pedem simplesmente, Senhor, tira esses homens do nosso caminho. Não seria errado pedir isso. Mas o que eles pedem é, Senhor, nos capacita e nos faz maior do que as ameaças. Nos capacita para que, mesmo diante das ameaças, a gente continue pregando e anunciando o nome de Jesus. O que eles estavam dizendo é, Senhor, não tira as ameaças do caminho, mas nos faz bater de frente com elas. Não tira as ameaças, mas nos faz ser mais poderosos do que elas. Nos faz mais fortes do que elas. Não tira os obstáculos, mas nos faz vencer os obstáculos. Essa é uma oração de fé. Quem teria coragem de pedir isso? Acho que na primeira dificuldade que a gente tem, a gente pede logo, Senhor, nos livra disso, né? Senhor, nos faz passar desse deserto. É muito difícil a gente falar assim, Senhor, me ajuda a passar pelo deserto. Me fortalece no deserto. A gente quer logo Senhor, me tira do deserto. Aqueles irmãos consideravam a sua vida muito menos do que a missão. Muito menos. Na primeira dificuldade que a gente tem, a gente não se sente à vontade para orar, para ler a Bíblia, para vir ao culto. Uma unha encravada, um céu nebuloso. E aqueles irmãos, diante daquelas ameaças, estavam dizendo, Senhor, considera as ameaças, porque são contra o teu filho. E nos empodera, nos enche de poder, nos enche de capacidade. Estende a tua mão para que os teus servos anunciem a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Na primeira conversa que a gente tem no trabalho, a gente vê que a pessoa é um pouco mais difícil, mais dura, a gente já fica, né? Eu até estava pensando em pregar o evangelho para essa pessoa aqui, mas acho que hoje não, né? Nos faz corajosos, Senhor, para anunciar o evangelho. É o que eles estavam pedindo. E que eu acho que falta a gente pedir também. Eles pediram também por sinais, no verso 30. Pediram por sinais, por maravilhas, por curas. A ideia é, Senhor, é o teu nome que está em jogo. E nós queremos pregar o teu evangelho. E se o Senhor levantar no meio de nós curas, milagres, sinais, maravilhas, aquele povo vai ver que a tua palavra tem poder, que o teu filho tem poder. Então era uma maneira de endossar a mensagem que estava sendo pregada. Pastor Isaac, mas isso ainda pode acontecer hoje? Eu creio que pode. Eu creio. Eu creio que o nosso Deus é poderoso para realizar sinais e maravilhas, realizar curas. Pastor Ronaldo Lidório, missionário. Rapaz, se você não conhece esse homem, você está perdendo tempo. Vá atrás de ouvir os relatos missionários dele no YouTube, está cheio. Um homem que já pregou por muitos e muitos anos na África, no meio de uma tribo chamada Concombas, que já plantou diversas igrejas no meio daquela tribo. Mas o começo lá foi difícil. Tinha uns feiticeiros lá na tribo que não deixavam o homem pregar. Tinha uns feiticeiros lá, uns curandeiros,
que não deixavam de jeito nenhum o homem pregar. Ele estudava a língua dos concombas para pregar com dificuldade, porque ele não dominava a língua. Enquanto ele estava pregando aqui no primeiro sermão, dizendo algumas coisas, os feiticeiros estavam lá atrás, desdizendo tudo que ele estava falando. Então, se ele dissesse, olha, Deus é bom, os feiticeiros estavam dizendo, não é. Eles dissessem, olha, creiam em Jesus, os feiticeiros lá atrás, não creiam. Ele passou por esse perrengue aí há algum tempo. Deus usou tanto a vida do Ronaldo e da sua família ali, que o Ronaldo conta, ele até nem gosta muito de contar essas coisas, mas ele conta determinada vez que Deus agiu de modo sobrenatural. E para endossar a mensagem que ele pregava no meio daquela tribo, que já era cheia de feitiçaria, de ocultismo, Deus estava realizando milagres e curando os doentes da aldeia, quando o Ronaldo ia lá orar por eles. Olha aí. E aí o povo estava vendo aquilo e dizia, opa, então peraí, o que esse homem está falando aqui é verdade. E os feiticeiros eram descredibilizados. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode fazer isso. É por isso que eu digo, para você que quer ter algum tipo de início para pregar o evangelho com alguém, uma das formas é você orar pela pessoa. Você diz assim, opa, irmão, eu sempre faço minhas orações todos os dias. Queria saber se você tem algum pedido aí, alguma dificuldade que você está passando, eu vou lhe incluir aqui na minha lista de oração. Eu tenho certeza que até o ateu vai te dar algum pedido. E eu tenho certeza que Deus, pelo seu poder, Ele pode fazer maravilhas através dessas orações. Já pensou? Se aquele homem disse, rapaz, eu estou passando por essa situação, minha família, um parente meu lá que está doente e tal. Você começa a orar. E você diz para a pessoa, olha, eu estou orando, fulano de tal. Pouco tempo depois essa pessoa é curada. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso para te dar uma brecha ainda maior e uma oportunidade ainda maior de tu entrar com o evangelho naquela vida. Por isso a oração é tão importante. Ela abre portas. Agora também, a oração ela é meio que um relógio. Um relógio não, é mais um termômetro para medir a qualidade da temperatura de uma igreja. E eu vou ser mais específico. O culto de oração ou a reunião de oração de uma igreja diz muito sobre a qualidade dos discípulos, dos cristãos que fazem parte dessa igreja. Em primeiro lugar, pela quantidade. Pela quantidade que participa. Em segundo lugar, por aquilo que é pedido nas reuniões de oração. Estava lá em Fortaleza, numa conferência teológica, e um pastor falou isso. Olha, a gente já sabe que o culto de oração é aquele que vai menos, né? Mas quando você chega no culto e você vai ouvir os pedidos, as pessoas só pedem por emprego e saúde. Cura de enfermidade e oportunidade de emprego. Aí você vê logo, aquela igreja ali não é uma igreja saudável. É uma igreja que está totalmente perdida no foco da missão. Já vai pouca gente. E quando vai, o que é que ainda pede? Só por saúde e emprego. Oh, meu Deus. Pastor, mas é errado a gente pedir por isso? Óbvio que não. O que eu estou querendo dizer é, como estão concentrados os nossos pedidos? Em quê? Porque se a gente ler a palavra, a gente vai ver várias razões e motivos para orar. Vários pedidos a se fazer. E talvez o principal tenha a ver com a causa do evangelho, com a missão que Deus tem nos dado. O quanto temos orado por isso? O quanto temos orado para que essa igreja multiplique discípulos, multiplique batismos, multiplique igrejas. Quanto nós temos orado por isso? O quanto nós temos orado para que Deus nos encoraje a falar do evangelho no nosso trabalho, nos nossos ambientes escolares e de estudo e de faculdade, na nossa vizinhança. O quanto temos orado para que os obstáculos à palavra de Deus sejam enfrentados e o evangelho impacte essa nossa cidade aqui. Quanto temos orado? Vai ser um medidor da qualidade da nossa igreja. E para terminar, qual foi a resposta que Deus deu a eles dessa oração? Está aí, no verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Rapaz, que bênção. É até algo muito parecido com o que aconteceu no Pentecostes. Eles estavam orando quando o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra. Aqui acontece algo parecido. Também acontece um sinal físico, assim como aconteceu em Pentecostes, né? As línguas de fogo em cima deles, o som como de um vento impetuoso. Agora aqui, o chão treme. O chão, o lugar começa a tremer. E todos ficam cheios do Espírito Santo. E o resultado é eles começam a falar, a anunciar a palavra de Deus corajosamente. A resposta de Deus vem com poder do alto. A resposta àquela oração daquela comunidade que declarava as maravilhas de Deus e que pedia por coragem, é coragem. Deus dá coragem, Deus dá mais do seu Espírito para que eles anunciem. Deus os enche com a sua palavra, Deus os enche com a sua presença. Deus impacta vidas, Deus transforma. E eles agora vão impactar a cidade por meio do anúncio do Evangelho. Por meio do anúncio do Evangelho. Irmãos, é isso que nós estamos precisando. É isso que a igreja de Jesus precisa. É isso que a nossa igreja, Comunidade Esperança das Nações, precisa. Poder espiritual. É importante termos organização? É. É importante termos gestão com os ministérios? É. É importante termos ensaios do louvor? É importante termos um ministério de recepção que recebe ali bem as pessoas, anota os seus nomes? É importante termos momentos de comunhão na semana? É. Mas tem uma coisa que não pode faltar na igreja, que se faltar essa igreja, ela se perde como simples um clube social, de reunião social. É o poder do Espírito, nos enchendo de modo sobrenatural para fazermos o Evangelho ser conhecido nesse mundo, nesse bairro, nessa cidade. E esse poder do Espírito vem através da oração, irmãos. Quantas dificuldades temos enfrentado nos últimos meses? Quantos desafios? É doença para lá, é acidente para cá. Não é não, Nogueira? É crise financeira para lá. É desajuste na família. É perseguição no trabalho, é violência enfrentada nesse mundo perverso. Quanta dificuldade! E será que nós temos orado pouco? Ou será que nós temos orado o suficiente? Tá bom, Flávio? O quanto nós temos orado? Você acha que tá bom? Você acha que tá bom, Éder? O tanto que a nossa igreja tem orado? Você acha que é o suficiente diante de tantos desafios, de tantos obstáculos? Eu não acho que é o suficiente. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Eu acho que essa igreja precisa orar mais. E eu queria começar lançando um desafio aqui para vocês. Se compromete quem quiser. Mas é um desafio diante de tudo que eu falei aqui. Para que a nossa igreja esteja mais envolvida na oração. Eu queria saber quem pode se comprometer aqui. Todo domingo, chegar 15 minutos mais cedo aqui para orar pelo culto. Quem pode se comprometer com isso? Algumas pessoas levantaram as mãos. 15 minutos. Você se reúne aqui, lá atrás, ora pelo culto, pelos visitantes, ora pelo louvor, ora pelo pregador, ora para que a palavra de Deus alcance os corações, transforme as vidas. Ore para que a nossa igreja seja luz para esse bairro, para essa cidade, não seja um peso. Tem diversos motivos de oração. E o desafio está lançado. 15 minutinhos. Eu acho que é um primeiro passo para a gente começar a orar mais como igreja, a orar mais como comunidade. Também temos as nossas quartas-feiras de 15 em 15 dias, né? Quando a gente acabar o Reverbera, a gente vai voltar a ser toda quarta. Toda quarta a nossa reunião de oração. Você está convidado a participar. Está convidado. Se você foi um daqueles que quando eu fiz a pergunta, tá pouco ou é suficiente? Você achou tá pouco. Então venha, participe, se engaje.
A oração, irmãos, todos esses valores que eu falei aqui, ela talvez seja aquele primeiro passo que a gente precisa dar para estar na dependência do Senhor. E aí o resto vem: adoração, evangelização, multiplicação, comunhão. A oração é o nosso relacionamento com o Papai do céu. Se a gente não está bem na oração comunitária, será que a gente está bem na nossa oração devocional em casa? Acho difícil. Nessa palavra de hoje, eu queria dar mais ênfase nessa parte da oração comunitária. Mas fica a aplicação: se não estamos bem nem na oração comunitária. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pela tua palavra, pelos desafios lançados, pela tua palavra que vem como espada de 2 gumes, que separa, junta medula, espírito, alma, que faz distinção de quem nós somos, quem o Senhor é, que revela, ó Deus, que precisamos mais e mais da tua misericórdia, porque esse mundo é demasiadamente perdido, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, talvez não porque a nossa igreja esteja fraca em algum ponto específico, mas porque os desafios diante do mundo tão mal são grandes. São grandes, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dá coragem. Nos dá um coração tão apaixonado por esse evangelho ao ponto de nós transpirarmos o evangelho em todos os lugares, com quem estivermos. Nos encoraja, mesmo diante das ameaças, dos desconfortos, das vergonhas, nos encoraja a anunciar o teu evangelho, porque quando isso acontecer, quando o Senhor nos encher do teu espírito, ninguém vai segurar a tua igreja, ninguém. Nem as portas do inferno vão poder prevalecer contra ela. Nós te pedimos, ó Deus, tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.